Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 2 de setembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferida pelo nosso amigo Augusto, e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo, lembrando que nós estamos no capítulo 4 da obra Ave Cristo. Segunda parte já, né, Aramita? Mestre amigo Jesus, te agradecemos por estarmos aqui reunidos em Teu nome, buscando-Te através destas obras, e que possamos, Mestre, cada vez mais ter a vontade firme de continuarmos aprendendo os Teus ensinamentos e, acima de tudo, exercitando no nosso dia a dia, e que Tu, Mestre, sempre possa estar nos ajudando, nos fortalecendo, para que assim, cada vez mais, tenhamos já essa vontade íntima e plena de compartilhar o amor que já conseguimos construir dentro de nós. Obrigado, Mestre, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, estamos no capítulo 4 da segunda parte, e estamos no ano de 251. Tassiano ficou nas Galhas, em Lyon, enquanto a Helena está para Roma, mas a Helena arquitetou um plano para se livrar de Lívia, porque ela acha que Lívia é amante de Tassiano. Em nosso último estudo, Tassiano recebe a carta de Helena, convocando para ir a Roma com urgência e levar Blandina, dizendo que Lucila está doente e está às portas da morte. Tassiano foi conversar com Basílio e Lívia sobre se ele ia ou não ia para Roma. Ele não quer ir. Ele quer se separar da mulher e viver com Lívia. Mas o Basílio diz para ele ir, que se algo acontecer realmente à filha, o remorso e a culpa o perseguirão. E a Lívia ainda tenta, né? Mas papai, e se, né? Não era melhor? Mas aí o Basílio diz para ela, e se fosse tu, a esposa? Aí ela se cala, e estamos nesse diálogo dos três. Muito bem, então vamos lá. Enquanto Lívia lhe assinalava os planos, desalentada, Blandina seguia a conversação de olhos fulgurantes, acreditando que nenhuma força conseguiria contrariar as afirmações paternas. Abraços e votos afetuosos foram trocados. Contudo, quando Lívia notou que o vulto de Tassiano, enlaçado à filhinha, se perdia nas sombras do arvoredo próximo, deixou que lágrimas quentes e abundantes lhe inundassem os olhos. Incontrolável angústia lhe asfixiava o coração, como se estivesse condenada a distanciar-se deles para sempre, de modo a não vê-los nunca mais. Dias passaram entre saudades e esperanças, na florida casinha de Leão, quando, com imensa surpresa para a Vila Vetúrio, Helena chegou, em companhia da filha e do irmão, fazendo-se ainda acompanhar por Anacleta e por reduzidos de servidores. Lucila estava em plena convalescença. Galba,
o noivo amadurecido, rodeava de atenções. No lar de Basílio, o inesperado acontecimento foi acolhido com grande estranheza. A senhora atingira a cidade na comitiva de Otávio Ignácio Valeriano e de sua esposa Clímene Augusta, que se demorariam nas Gálias em missão oficial. Valeriano era um soldado valente e astucioso que se havia distinguido na Mécia, antiga região dos Balcãs, nome histórico geográfico para designar região sudeste da Europa, província romana, tá, gente? É onde esse senhor Valeriano perdera 4 dedos em combate com os godos, tribo germânica, tá? Germânica aí, indo-europeu. Vinha na condição de legado especial, com o fim de inspecionar a cidade e libertá-la de elementos subversivos. O governo de Treboniano Galo, imperador, ele foi imperador de 251 até 253. O governo de Treboniano Galo espalhara enviados dessa natureza em muitas direções, e Valeriano era mais um enviado do imperador. As localidades mais importantes das Gálias suportavam-lhes a presença. Chegavam cercados pela bajulice dos maiorais, que lhes prodigalizavam dádivas particulares em troca de favores políticos, começando por festas espetaculares e acabando por deploráveis extorsões. Mudou? Empreendiam longos inquéritos a pretexto de joeirar, separar, averiguar o império contra infiltrações revolucionárias, conservando, porém, o objetivo oculto de perseguir cristãos e despojá-los de suas pequenas ou grandes economias. O que está acontecendo aqui no ano de 250 aconteceu lá na primeira perseguição com o senhor Saulo de Tarso. Quando ele iniciou a perseguição aos cristãos, aqueles que eram simpatizantes do cristianismo, e alguns até que não eram, mas que tinham dinheiro, tinham propriedades, eram acusados de cristãos, eram presos e eram roubados toda a sua herança e, tipo assim, foi preso, não tem mais direito a nada e aí confiscava os bens. Isso por interesses realmente. Os filhos do evangelho eram, então, duramente provados na fé. Muitos que ainda se afeiçoavam aos próprios haveres, né, que gostavam ali das coisas, dos seus bens materiais, abandonavam a boa nova, pagando elevadas cotas à salvação e transferindo-se de moradia. Então, quem tinha dinheiro conseguia escapar. Mas os menos favorecidos da sorte, ou os que se reafirmavam na confiança em Jesus, rendiam-se à morte ou ao cárcere. Então, tinham aqueles que tinham dinheiro, mas mesmo assim iam até o final. Rendiam-se à morte ou ao cárcere, com a desistência de toda a propriedade particular. Abria mão de tudo. Olha aí, renúncia, resignação e sacrifício, né? Um embaixador dessa espécie, portanto, passava a ser admiravelmente quinhoado por largo, ou seja, contemplado, né, por largos recursos, locupletando-se, enriquecendo-se com o dinheiro que recebia para acusar ou exilar, para condenar ou silenciar, fazendo-se, desta forma, o centro natural do ódio e da intriga, da perversidade e da delação. Essa palavra até hoje dá arrepio nas costas, né? Quando fala delação, né? Nós bem conhecemos isso hoje. Aí, então a gente começa a perceber, então, quanto mais ele denunciava, mais dinheiro ele ganhava.
Galo elegera esse meio para ajudar inescrupulosamente os companheiros de campanha militar. Então, era amigo dele, companheiro, ele mandava para uma cidade e toca o terror lá. Aqueles que você acusar, mandar prender, confisca os bens e pode ficar com tudinho. São teus. Tá para ti? Esse meio para ajudar inescrupulosamente os companheiros de campanha militar, considerando que em Roma, porque o Galo também era militar, gente. Foi na força que ele ganhou a posição de imperador. Considerando que em Roma os cofres exaustos. O que é um cofre exausto, gente? É com pouco ou com muito dinheiro? Considerando que em Roma os cofres exaustos não ofereciam quaisquer perspectiva de presa fácil. Não, foi um pouco exausto, porque assim, Roma não tinha riqueza. Roma vivia dos impostos. Sim. Das províncias. Então ele tinha que cada vez conquistar mais. Gastando o jeito que gastava. E né? gastando o dinheiro que gastava. Enquanto mais batalhas eles se metiam, claro que eles ganhavam se vencessem. Mas se perdessem, era mais despesa. Então o império já está muito grande, né? O império já está muito grande. E ele está começando a implodir. Porque todo mundo só vai para tirar. Só tira. E as intrigas. Aí os bárbaros, porque tem os godos, tá vendo aqui com os godos? Os godos, que são germânicos, já é a Alemanha. Então tem os godos, os visigodos. Aí todo mundo já vai querer. E os bárbaros iam ganhando em guerrilhas. E aí... A sociedade lugdunense, ou seja, de Leão, percebia isso e, receando complicações com o imperador, acorria em massa a fim de louvar-lhe o representante. Mudou? Vários dias de festa solenizaram-lhe a chegada. E Helena, que soubera atrair a intimidade de Clímene. Quem era Clímene? Esposa do Valeriano. Durante a viagem, foi a primeira dama da cidade que ofereceu rico banquete ao ilustre casal. Os salões da aristocrática residência abriram-se, luminosos, como no passado, assinalando imenso êxito. Basílio, preocupado, não sabia como explicar a si mesmo as ocorrências em curso. A filha não estava morrendo? Sim. De repente chega e faz uma festa. E cadê Tassiano? Por que motivo a esposa de Tassiano escrever uma carta que parecia desmentida pelos acontecimentos? O ancião e a filha em vão pesquisaram a chave do enigma. Relegados à margem, desde que Blandina e o pai se haviam ausentado, não fugiram ao culto da gentileza e, terminadas as festividades do palácio, tentaram uma visita respeitosa e cordial à senhora, que recusou recebê-los. Teódulo, um tanto desconcertado, apresentou desculpas em nome de Helena, comunicando que procuraria pai e filha no dia imediato para entendimento particular. O afinador e a moça regressaram, intrigados, sob inquietantes decepção. Que teriam praticado para merecer tamanho desapreço? A genitora de Blandina sempre fora lembrada entre eles como pessoa digna da mais alta consideração. Nunca lhe haviam ferido nome, nem mesmo em pensamento. Por que razão lhes impunha tão incompreensível hostilidade? Na manhã seguinte, porém, o filósofo e a filha foram ainda mais dolorosamente surpreendidos. O intendente de Opílio, quem é? Teódulo, veio ao encontro deles e exibiu a documentação da dívida comprada, alegando que os Carlos
eram aparentados com a família Vetúrio e que Helena, ciente de que a pequena Blandina tomava lições em casa do afinador, não vacilara em pagar o enorme débito, atendendo a reclamações de familiares, exigindo, contudo, urgente reembolso. Comenta pra gente, Aramita, lembra essa história? Em algumas traduções vai aparecer Carlos, tá? Mas corrija, é Carpos, com P de pato, tá bom? A nossa irmã Aramita irá lembrar um pouquinho esse documento que compromete o senhor Basílio. O Jubélio Carpo era o dono, patrão do Basílio e da esposa. A esposa do Jubélio adoeceu, né, vítima da peste. E quem cuidou dela foi a esposa do Basílio. A esposa do Jubélio convalesceu e a do Basílio faleceu. Por conta desses préstimos, e ele ficou muito saudoso da esposa, pois eles se amavam, o Jubélio liberou o Basílio, mas ele ficou com compromisso de pagar a dívida. Mas o Jubélio tinha liberado. Só que o Jubélio nunca rasgou nada, nunca deu fim. Então os papéis ficaram como se ainda devesse. A Helena, ao saber disso, que ele era liberto do Jubélio, foi lá e o filho do Jubélio, porque agora o Jubélio já tinha falecido, vendeu os papéis da dívida do Basílio para Helena, que comprou sem regatear nada, justamente porque ela está com um plano de vingança. E foi um valor alto, né? Já. Gente, cenas do próximo capítulo. E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.